para você também. Aí já abro com uma pergunta, primeiro para a Nina Gagliotti, para ela já dar o boa noite. Evidentemente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores são torneios mais importantes do que o próprio Campeonato Paulista. Mas um Palmeiras e Corinthians transforma esta decisão em algo muito maior do que é, porque estamos falando, se não do principal clássico brasileiro, de um dos principais clássicos do país. A final é maior que o campeonato, Nina? Boa noite. Boa noite, Solera, você e a todos que acompanham os donos da bola. Olha, eu acho que sim. Palmeiras e Corinthians, acho que dá pra colocar como um dos grandes clássicos mundiais, assim, mundialmente reconhecido como um clássico gigantesco. E o jogo em si já é um campeonato à parte, né? Até os jogos que, em teoria, não tem tanta validade entre Palmeiras e Corinthians, tem sempre aquela expectativa. Eu lembro até aquele que aconteceu no Campeonato Paulista, um jogo que o Palmeiras, inclusive, boicota nas suas redes sociais, né? Finge que o jogo não acontece. O Corinthians, ele, se não me engano, acontece durante a pandemia. Aquele 2-2 em Itaquera, um jogo que não tinha nenhuma força em termos de tabela, de mata-mata. Mas mesmo assim, foi uma coisa. Todo mundo com a expectativa para assistir a partida. E acho que uma vitória do Corinthians, e a vitória eu digo título, não necessariamente vencer o jogo, pode aliviar bastante o ano do clube, que tem um cenário político muito conturbado, com investigações em andamento, muitas coisas a serem definidas. E pro Palmeiras, acho que por ter vencido títulos de forma mais recente, não tem tanto esse peso da tranquilidade, mas perder um título para o Corinthians é sempre pesado. E o mesmo vale pro outro lado, né? Acho que só por conta do fato do Palmeiras vir vencendo campeonatos de forma mais recente, diminui levemente pelo lado, mas muito levemente, porque o torcedor do Palmeiras falar em perder título pro Corinthians é quase sinônimo de crise, né? Você fala, não, perdeu pro Corinthians já estremece. É mais importante talvez ganhar do rival do que ganhar o título. Às vezes sim. Você pode considerar isso, sim. Tanto que o São Paulo entra nessa briga ferrenha na federação e, inclusive, teve a sua resposta, mas muito por causa disso. Por que você precisa entrar e brigar por conta de um erro de arbitragem? Porque você não pode, em hipótese nenhuma, enquanto time grande jogando um clássico, ninguém quer admitir que perdeu. Pois é. Então é sempre por aí, né? Todos os técnicos fazem isso. O Ramon faz isso, o Abel faz isso. O Zubeldia fez isso e o Caixinha, quando tiver a oportunidade, fará isso. Você sempre tenta tirar das suas costas a responsabilidade da derrota. Eu imagino que o São Paulo tenha pedido para a federação também um posicionamento sobre o jogo contra o Novo Horizontino, né? Ah, não. Pediu, com certeza. Então, devem ter pedido, né? Falando, o tratamento tem que ser igual para todos. Então vamos ver se a federação também acha que a gente foi beneficiado nas quartas. Não, e é sempre assim, inclusive de forma surpreendente, tá? A federação assume o erro. Eu acho que eu não tenho memória recente disso acontecendo, de uma das instituições, seja ela a federação A CBF ou já CBF. ocorreu de assumir, de entender que houve erros, mas delegar muito ao árbitro, né? No São Paulo e Palmeiras, a CBF também assume o erro e a própria CBF fala depois que as imagens sumiram. Sumiram, exatamente. E aí, na verdade, ela assume falando isso, né? Não é Isso, que ela fala errou. Ela fala, a gente fala. não tem como dizer porque a imagem sumiu. Aquela frase extremamente constrangedora pra dizer o mínimo, né? Sumiu a imagem. Meu cachorro comeu a lição de casa, por isso que eu não fiz. Não, Mas, é sinceramente, disso pra muito pior. Desse posicionamento aí da Federação Paulista, eu fiquei com uma visão de muito mais, falar que errou só pra parar de perturbar um pouco, porque, Não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. E aquilo, né? A gente vê frequentemente também em outros lugares do mundo pênaltis que são extremamente contestáveis sendo marcados. Inclusive, A própria Nations League, né? na própria Nations League, Espanha e Holanda, os 2 pênaltis marcados no jogo foram inacreditáveis. Um deles até em cima do próprio Memphis Depay, né? E ali, a regra foi cumprida porque foi uma interpretação do árbitro. Sim. O VAR não pode interferir nisso.
Então, o próprio presidente Reinaldo Carneiro Bastos, quando ele emite esse comunicado para o São Paulo, ele mostra um desconhecimento da própria regra. Exatamente. Porque é um lance interpretativo e o árbitro interpretou como pênalti. Talvez. Não, e o Só- pior é só o que o- seguinte, só que o na árbitro- nota ele assume ser um lance interpretativo, Sim. porque se ele diz que é apenas um erro, esse teria, é o problema. não teria erro no que se diz respeito ao conceito da regra. Porque na minha hora visão que ele não era escreve interpretativo isso, ali, aquele do Vitor Roque. há um toque. Sempre que há um toque, você tem que medir a intensidade. A intensidade E é ali- sempre interpretativa. E tem o áudio. No áudio, o árbitro do vídeo, ele pergunta, o que você viu no lance? O Flávio Rodrigues de Souza, ele descreve tudo que ele viu. E tudo que ele viu Sim. aconteceu. Mas teve a intensidade do lance? Na minha visão, não. Na minha visão, não teve intensidade para marcação de uma infração, consequentemente, de um pênalti. Mas tudo que o VAR perguntou, o árbitro falou, eu vi isso, vi isso, vi isso. Tudo que ele viu aconteceu. Então ele interpretou como pênalti. Pela regra, não é um lance pro VAR chamar. Porque tudo que o árbitro falou, o VAR falou, aconteceu. Tá. Aí então eles queriam que o VAR peça, pera aí, você não quer ver? A diferença ficou na percepção da intensidade do lance. Exato. A regra diz o seguinte, que o VAR só interfere quando for um erro claro e óbvio. Sim. Ou seja, um lance interpretativo nunca vai ser um erro claro e óbvio. Um erro claro e óbvio seria o Vitor Roque cair na área sozinho, Sem o contato. sem nenhum toque. Aí sim, que é o caso, por exemplo, do cartão amarelo do Yuri Alberto. Se o juiz dá naquele lance, vocês vão se lembrar, Palmeiras e Corinthians, que ele toma o cartão amarelo e por consequência é expulso pela soma dos E cartões, depois por clubismo, né? Teve muita gente falando, isso não acontece em nenhum lugar do mundo, dar cartão amarelo nesse lance. 3 dias depois, na Liga dos Campeões da Europa, o Theo Hernandes se jogou dentro da área, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E atrapalhou o Milan, que depois foi eliminado pelo Feyenoord na Liga dos Campeões num lance idêntico. Ele tenta cavar uma falta, simula, toma o segundo amarelo e é expulso. inclusive, Cris Panvec até me manda uma mensagem aqui. Nina, foi um erro claro e óbvio. Tudo bem, a gente pode E até a gente considerar. fala novamente do clubismo para Cristiano Panvec, porque... Não, mas a gente pode até considerar. Mas se é um erro claro e óbvio, a jogada não é interpretativa. Porque ela é clara e óbvia. Tem que ser de consenso geral. Então, na nota da federação, ele não pode assumir como um lance interpretativo. Se ele propõe a intervenção do VAR. Se o VAR intervém, é porque é um erro claro e óbvio, e não interpretativo. E aí a gente discute não se tinha que ser marcado ou não, porque já foi e também não vai voltar. Mas sim o conceito que a federação põe no papel. Então, se ele escreve dessa forma, nem mesmo a própria regra, a federação tem ciência naquele momento, porque o que está escrito não condiz com a regra do campeonato. Exato. Então, acho que vai muito por aí também. Mas falando da grande final, já projetando, acho que o Matheus Candançan já tem arbitragem de vídeo, inclusive, desse Daiane jogo? Muniz. Daiane Muniz, ela que apitou diversos Sim. jogos nesse campeonato paulista, é uma das mais renomadas. E vamos torcer para que não tenha nenhum erro claro e óbvio, porque jogadas interpretativas não tem jeito. O futebol, ele é um jogo de contato e de jogadas dessa característica, né? A Daiane foi a VAR recentemente num derby que também teve polêmica, nem tanto de arbitragem, mas foi um episódio específico que a ela foi atrelado, que foi aquele derby do Paulista do ano passado, na fase de grupos, 2-2, o do gol do Rodrigo Garro, em que alguns corintianos cobraram uma expulsão do Murilo do lance que o Yuri Alberto fratura a costela. E naquele lance ela não convocou a revisão da jogada, mas de certa forma aquilo ficou pra trás. Ela apitou as quartas de final, Corinthians e Mirassol, e agora será árbitra de vídeo. Isso, então é Candançan no apito, Neuza de bandeira número 1, Que é a número 1 do Brasil, número como 1 um do todo, Brasil, né? pô, Neuza Nesbach, disparada melhor Muito boa. auxiliar de arbitragem que o país tem. O Danilo Simon Maniz, o árbitro assistente número 2. João Vitor Gobi, meu Deus, de quarto árbitro. A Fabrini Costa, de novo, vai ficar de babá de treinador como quinta árbitra, né? Que essa é a função do quinto árbitro na Federação Paulista, né? Os caras têm que ficar ali segurando. Tem certeza que a você bronca. ia falar isso mesmo? Aí a Daiane Muniz no VAR. E esta é a escala então da Federação Paulista de Futebol. Nossa, mas tem uma turma, hein? Vai chegar um ônibus de arbitragem. Tem técnico de garantia do estádio, são 4 técnicos de garantia de estádio, 2 operadores de replay, VAR 3, né, o auxiliar de VAR 3, assistente de área de revisão. Que isso, hein? A turma
Bordeiro vai beliscar, hein? Nossa. Tem uma turma aí. Tem que Haja alugar vaga. um busão mesmo, hein? Pois é. E a federação não permitindo 2 repórteres no campo de uma mesma emissora. O que vai ter de árbitro vai esperar o que teve de repórter, né? Pois é, né? Vai ser uma dor de cabeça pra variar.